28 de junho de 2023. Enquanto fiéis se reuniam em Estocolmo para celebrar o Eid, Salwan Momika estava sob bandeiras suecas, rasgando e queimando páginas do Alcorão. O que ele não percebeu foi que esse ato viral tinha acabado de acionar a contagem regressiva para sua própria execução, transmitida mais tarde ao vivo no TikTok. Aqui estão algumas vezes em que pessoas foram assassinadas ao vivo. 22 de junho de 2025. A transmissão do TikTok já estava rolando quando Gabriel começou a gritar por ajuda. Sebin, el Piñonal, calle J. Montesinos. Ele gritou, sua voz aumentando em pânico. Fora da tela, os gritos de uma mulher ecoaram. Eram de sua mãe, seguidos por uma batida frenética em uma porta. Então vieram os tiros. 1, 2, depois uma rápida rajada de tiros. Gabriel engasgou. Atiraram em mim! Atiraram em mim! O sangue no chão se espalhou rapidamente, enquanto a tela capturava um breve vislumbre dos homens armados por trás de tudo, antes de cortar para o preto. Sua audiência, quase 200 espectadores ao vivo naquele momento, tinha acabado de testemunhar uma tragédia horrível acontecer diante das câmeras com um dos mais vocais contadores da verdade online da Venezuela. Com apenas 25 anos, Gabriel Jesus Sarmiento Rodrigues havia construído uma reputação como uma espécie de vigilante digital, programador de computador por profissão, mas um denunciante por paixão. Através de sua conta no TikTok, Unleaks, Gabriel não estava buscando fama. Ele estava denunciando o submundo criminoso da Venezuela e, mais perigosamente, os funcionários do Estado que ele acreditava estarem trabalhando lado a lado com eles. Seus vídeos não rodeavam a verdade. Eles apontavam direto para ela, muitas vezes marcando políticos e agências de aplicação da lei, e até mesmo mostrando os rostos de membros de gangues que ele acusava de assassinato, extorsão ou sequestro. Era tão ousado quanto arriscado, e isso o levou à morte. Ele vivia em Maracay, uma cidade conhecida por ser o berço de uma das gangues mais violentas da América Latina, o Trem de Aragua. O grupo era tão perigoso que os Estados Unidos o rotularam oficialmente como uma organização terrorista transnacional, colocando até uma recompensa de 5 milhões de dólares por seu líder, Héctor Ninho Guerreiro. Mas isso não assustou Gabriel. Na verdade, parecia motivá-lo. Postagem após postagem, ele falava sobre como as autoridades não estavam apenas fechando os olhos, elas estavam envolvidas. Ele acusou o ministro do Interior, Diosdado Cabello, e até a própria governadora de Aragua, Johanna Sanches, de cumplicidade. E as ameaças vieram tão rápido quanto as visualizações. Gabriel disse a seus seguidores que havia sido sequestrado por oficiais do Daesh, agentes táticos de elite, supostamente encarregados de combater o crime organizado. Em vez disso, ele alegou que eles estavam fazendo bicos para os próprios criminosos que deveriam caçar. Estamos infestados de funcionários delinquentes que trabalham com criminosos comuns, disse ele em um de seus últimos vídeos. Era um tipo desesperado de revelação da verdade, do tipo que parecia alguém batendo alto em todas as portas, esperando que alguém finalmente abrisse uma, mas ninguém abriu. E quando ele entrou ao vivo naquele dia de sua casa em El Piñonal, não foi por cliques, foi um pedido de ajuda, um pedido real. Enquanto homens armados invadiam pela porta, sua mãe gritou, tentou protegê-lo e levou um tiro no abdômen. Gabriel, baleado pelo menos 9 vezes, sangrou até a morte diante da câmera. A resposta do governo? Previsível. O procurador-geral Tarek William Saab anunciou que a 69ª Promotoria contra o Crime Organizado abriria uma investigação formal. Mas mesmo antes de a declaração terminar, a maioria dos venezuelanos já havia decidido que não daria em nada. Gabriel os havia avisado, muitas vezes, que as pessoas que o queriam morto não usavam apenas máscaras. Elas usavam distintivos. E não era apenas na Venezuela. O assassinato de Gabriel fazia parte de algo maior e mais sombrio, uma tendência aterrorizante varrendo a América Latina, onde influenciadores que ousavam desafiar gangues, políticos ou ambos estavam sendo mortos ao vivo, na frente de seus seguidores. Uma figura pública em Veracruz também teve o mesmo destino, e Gabriel tinha previsto isso. Em muitos de seus vídeos recentes, ele mencionou se sentir como um homem morto andando. Ele disse que as ameaças estavam aumentando. Ele até postou sua localização, quase como se estivesse desafiando alguém a provar que ele estava certo, ou talvez esperando que alguém interviesse antes que fosse tarde demais. Não o fizeram. E agora sua conta, que ultrapassou os 120 mil seguidores após sua morte, tornou-se um santuário digital. Suas postagens finais estão inundadas de corações partidos, raiva e perguntas. Quem enviou os assassinos? Foram as gangues? Foi a polícia? Alguma vez realmente existiu uma linha divisória entre eles? Globalmente, seu assassinato gerou indignação.
Veículos de notícias ao redor do mundo repercutiram a história. Ativistas pediram uma investigação internacional. Ninguém confiava no governo venezuelano para investigar a si mesmo. E ninguém acreditava que o trem de Aragua havia sido verdadeiramente desmantelado, apesar das alegações oficiais. Gabriel certamente não acreditava. Seus vídeos diziam o contrário. E agora, seu sangue também diz. Em 26 de junho de 2025, nenhuma prisão havia sido feita e nenhuma acusação havia sido registrada. A transmissão ao vivo que encerrou sua vida tornou-se o único registro verdadeiro do que aconteceu naquele dia. Todo o resto, como seus avisos, sua bravura e sua luta para ser ouvido, foi simplesmente enterrado sob o mesmo silêncio que ele passou a vida tentando quebrar. 28 de abril de 2025, por volta das 6h30 da noite, Jabari Johnson estava fazendo o que sempre fazia, fazendo as pessoas rirem. Com o celular apoiado e milhares de pessoas sintonizadas em sua live no TikTok, ele exibia aquele sorriso familiar, brincava com outro criador em uma batalha e preenchia a tela com um tipo de energia magnética que lhe rendeu quase 1 milhão de seguidores. Mas o que nenhum deles esperava era o quão subitamente tudo mudaria. Do nada, um homem mascarado, vestido de preto, aproximou-se por trás dele. O clima nem teve tempo de mudar. Uma arma foi levantada, tiros soaram. Jabari caiu no meio de uma risada, e a tela capturou seus momentos finais em tempo real. Vejam bem, Jabari não era apenas uma personalidade do TikTok, ele era Babas Kang, um nome conhecido em quase todos os lares jamaicanos, com um smartphone. Nascido por volta do ano 2000, ele cresceu cercado por música e cultura. Seu pai, o artista de reggae Ja Mason, deixou sua marca nos anos 90, com sucessos como My Princess Gone e Love is Amazing. Mas Jabari não estava apenas seguindo seus passos, ele estava trilhando seu próprio caminho digital. Fosse como comediante, artista ou simplesmente uma presença online vibrante, Babas Kang trazia alegria. Seus vídeos, cheios de expressões animadas, humor afiado e aquela energia inconfundível de Kingston, eram crus, relacionáveis e profundamente jamaicanos. Em 2025, ele tinha mais de 1 milhão de seguidores no TikTok e quase meio milhão a mais no Instagram. Mas o que realmente importava era a conexão. As pessoas não apenas o assistiam, elas sentiam que o conheciam. É por isso que sua morte foi um golpe tão duro. Em um momento, ele estava ao vivo online. No seguinte, ele estava caído de bruços na Red Hills Road, sem vida, enquanto espectadores gritavam e o atirador calmamente se afastava. O ataque foi brutal. O atirador, mascarado e segurando a arma com a mão esquerda, disparou, o que algumas testemunhas dizem ter sido perto de 15 tiros a queima-roupa. Jabari foi atingido na cabeça e na parte superior do corpo. E assim, uma das estrelas digitais mais brilhantes da Jamaica se foi. Enquanto ele era declarado morto no local, o mundo ao seu redor só podia assistir e se perguntar por quê. Conforme o vídeo circulava, o choque se transformou em tristeza. Os comentários inundaram. Não, o Baba não. Isso não pode ser real. E talvez o mais doloroso de todos. Eu estava assistindo ele ao vivo. Seus fãs não eram apenas espectadores, eles eram testemunhas, e o trauma se espalhava a cada replay. A polícia da divisão de St. Andrew North iniciou uma investigação, mas ao final da semana não havia prisões. Nenhum suspeito, apenas silêncio. Sussurros sobre envolvimento de gangues começaram a surgir. Pessoas falavam sobre rixas online que escalaram e se a fama no TikTok estava começando a ter um preço mortal em lugares como a Jamaica. E Jabari não foi o primeiro. Na verdade, ele foi o quarto TikToker jamaicano assassinado em menos de um ano. Estava se tornando um padrão aterrorizante, um onde fama, marcações de localização e alguns momentos virais poderiam transformá-lo em um alvo. Para a família de Jabari, a dor era imensurável. Seu pai, Ja Mason, confirmou sua morte, mas estava de coração partido demais para falar publicamente. Fãs, colegas influenciadores e até artistas postaram tributos. Alguns compartilharam seus vídeos antigos, outros escreveram legendas emocionadas sobre como o conteúdo dele os ajudou a superar dias difíceis. Dia 7 de dezembro de 2024. A transmissão do TikTok já estava a todo vapor quando tudo subitamente deu errado. Xavier Nia Gang, Fogá, estava do lado de fora de sua casa na Panton Lane, fazendo uma batalha ao vivo com outro criador chamado Arribazon.
Momentos antes, os dois estavam trocando provocações, falando grosso, jogando frases sobre quem era mal de verdade, quem conseguiria encontrar quem e o que aconteceria se encontrassem. Era a bravata, o tipo de exibicionismo que o público do TikTok esperava. Mas então uma mudança. Alguém sentado ao lado dele ficou nervoso, olhou para fora da tela e disparou. Xavier o seguiu. E então veio o som. Tiros, agudos, repentinos e reais demais. A tela não capturou as balas, mas capturou os gritos, o caos e o silêncio que se seguiu. E ele tinha apenas 23 anos. Para muitos de seus quase 250 mil seguidores no TikTok, Xavier Fogá era a definição de ralar e prosperar. Antes da BMW, antes da fama e antes das rimas que ficavam na sua cabeça por dias, ele era apenas um garoto vendendo sanduíches de ovo e banana da terra para sobreviver. Ele não veio de muito, mas veio com o coração, e você sentia isso em tudo que ele fazia. Seu povo o conhecia como uma alma generosa, o tipo de cara que alimentava a comunidade, literal e digitalmente. Fosse comida, risadas ou vibes, Naya Gang sempre entregava. Sua ascensão no TikTok não foi sorte. Foi carisma misturado com correria, temperado com um fluxo lírico distinto que parecia vir direto da pulsação da rua. Seus freestyles não eram apenas cativantes, eles eram reais. Energia real, emoção real, ritmo jamaicano real. Ele fazia você sentir que o conhecia, e isso era parte de sua mágica. Mas com a fama, veio o atrito. Xavier se viu no meio de tretas digitais. Não eram apenas briguinhas online bobas. Muitas vezes, elas caminhavam na linha tênue entre a performance e a provocação. Elas rendem conteúdo atraente, mas também criam inimigos. Ainda assim, apesar do alarde, a polícia insistiu que Xavier não era afiliado a nenhuma gangue. Segundo o superintendente adjunto Michael Campbell, ele não estava no radar deles. Ele era, por todas as contas oficiais, apenas um jovem usando seu telefone e sua voz para criar algo do nada. Mas às vezes, nada é exatamente o que você recebe de volta quando importa. Naquela noite, enquanto transmitia com a Ribazon, a tensão no ar não era óbvia, até que se tornou. Um dos homens com Xavier avistou alguém e correu. Então Xavier o seguiu. Então vieram os tiros. Ele foi baleado na cabeça e na parte superior do corpo. E mais uma vez, uma estrela jamaicana do TikTok havia morrido ao vivo. A especulação correu solta. Foi inveja? Olho gordo. Alguns sussurravam, outros culpavam as rixas públicas, a ostentação ou a atenção. Seu sucesso recente, o carro novo, os vídeos virais, a base de fãs crescente, pode tê-lo tornado um alvo. Especialistas em segurança como Robert Finney-Smith alertaram que o compartilhamento excessivo nas redes sociais estava transformando influenciadores em homens marcados. As pessoas sabiam onde te encontrar, elas sabiam suas rotinas. E se tivessem algum ressentimento, o TikTok poderia simplesmente entregar-lhes o mapa. A polícia iniciou uma investigação. As pistas eram escassas no início. Mas então, em janeiro de 2025, um nome surgiu: Romain Roomstein Thompson. Já procurado pelo assassinato de um policial em 2023, Thompson foi morto em um tiroteio com a polícia em Manchester. Ele foi ligado ao assassinato de Xavier, e assim, o suposto atirador também estava morto. Mas o luto não morreu. Uma comunidade lamentou, fãs fizeram vigílias. Até Nicki Minaj apareceu, presenteando a mãe de Xavier com um leão virtual de $400 durante uma live memorial no TikTok. A polícia mais tarde pediu à família que parasse de transmitir, esperando que isso não interferisse no caso. Mas nada podia parar os tributos. O artista de dancehall Gage revelou que havia avisado Xavier, dizendo-lhe para parar de transmitir em público. Mano, tome cuidado. Ele disse, mas era tarde demais. Uma campanha GoFundMe, criada pela cunhada de Xavier, arrecadou dinheiro para seu funeral e para sua filha de 4 anos, Rania, porque enquanto o resto do mundo perdeu um artista, uma garotinha perdeu seu pai. A voz de Naya Gang pode ter se calado, mas os ecos estão por toda a parte, em telefones, em freestyles e no silêncio assombroso que agora paira sobre sua última transmissão ao vivo. A mother is now regretting sending her son outside to get fresh air, only for him to be murdered by gunmen a day after receiving a status letter from the University of the West Indies, UWI. 3 de setembro de 2024, Keal no Popsy. Watson estava do lado de fora de sua casa na Dames Road, em Almantown, Kingston, com um amigo e seu celular na mão. A live do TikTok tinha acabado de começar, e seu charme habitual já estava iluminando a tela. Mas então, o som de uma rápida rajada de tiros cortou o ar.
E então, um grito de gelar o sangue quebrou a calma, apenas para ser substituído por um silêncio avassalador. Naquele momento angustiante, as testemunhas foram forçadas a confrontar o impensável. Uma cena horrível se desenrolando, com um recém-formado da universidade de 23 anos, apenas um dia após comemorar a conclusão de seu curso. Popsy não era apenas mais um influenciador correndo atrás de visualizações. Ele era um jovem com uma determinação silenciosa, alguém que havia superado as adversidades empilhadas contra ele em um dos bairros mais difíceis de Kingston. Keanu conhecia a dificuldade intimamente, mas ele também conhecia a ambição, que carregava como uma medalha de honra, especialmente por sua mãe, Sandra Blair, que o chamava de sua vida e batimento cardíaco. O vínculo deles era mais do que próximo, era espiritual. Ele contava tudo para ela, especialmente sobre o peso que ele carregava por ser o primeiro da família a ir para a universidade. Quando ele finalmente recebeu a confirmação da Universidade das Índias Ocidentais de que havia cumprido todos os requisitos de seu curso, ele mandou uma captura de tela para ela e disse: Mãe, eu finalmente terminei com a UWI. Posso ter um pouco de paz de espírito. Ela não sabia que seria o último marco que ele compartilharia. Ele estudou relações internacionais e psicologia, equilibrando o trabalho e as duras realidades da vida na periferia. Cada vitória vinha com um custo, mas ele seguia em frente, quieto, determinado, sonhando com uma vida mais segura além das sirenes e balas perdidas de Allentown. Online, ele era Popsy. Sua persona no TikTok era animada e magnética, sempre contando piadas ou compartilhando momentos com os quais as pessoas se identificavam. Especialistas em segurança vinham soando o alarme há meses. Influenciadores estavam transmitindo demais, entregando suas localizações, seus hábitos e suas vulnerabilidades. Era um auto-hackeamento digital, eles alertavam. Mas para Keanu, a rede social não era sobre ostentar, era sobre conexão. Mas infelizmente alguém viu de forma diferente. Por volta das 7h45 da noite, enquanto a live do TikTok rolava, homens armados se aproximaram. Nenhuma palavra foi trocada, nenhuma chance de correr. Os tiros irromperam no meio da transmissão. Keanu caiu. Seu amigo ao lado dele também foi baleado, mas sobreviveu. A transmissão ao vivo capturou o pânico, os gritos e o que aconteceu depois. Sandra ficou arrasada. Ela nem tinha parado de comemorar o diploma do filho e já estava planejando seu funeral. Popsy não era apenas meu filho, ele era meu coração, disse ela ao The Jamaica Star. O luto não era apenas dela. Ele se espalhou pela comunidade. Amigos, vizinhos, professores e até colegas influenciadores compartilharam seu choque. Keanu não era um encrenqueiro. Ele não era envolvido com gangues e nem estava no radar da polícia. Ele era apenas um jovem com sonhos, um diploma e um celular na mão. A polícia não fez nenhuma prisão no caso de Keanu, mas as teorias são muitas. Algumas apontam para rixas locais, outras para o perigo crescente de ostentar sucesso em uma comunidade onde a inveja pode ser mortal. Uma coisa é certa: o que quer que tenha matado Popsy não foi apenas uma bala, foi um sistema, um ciclo, uma cultura que devora seus melhores e mais brilhantes antes que tenham a chance de brilhar. Ele deveria retirar seu certificado de graduação apenas um dia após o tiroteio, a prova de que ele havia conseguido, acadêmica, emocional e simbolicamente. Aquele certificado teria sido o começo de uma nova vida. Agora, ele serve como um lembrete fúnebre do que poderia ter sido. Keanu Watson deixou para trás não apenas uma família e uma comunidade, mas um aviso. Na era das transmissões ao vivo e das curtidas, o custo da visibilidade nunca foi tão alto. E às vezes, mesmo fazendo tudo certo, estudar, trabalhar, retribuir, não é o suficiente para escapar da violência que espera logo além da tela. Damn about that, fool. Esta é a única parte que podemos mostrar, pois o resto é horrível demais para você ver. 8 de julho de 2021. A live do Instagram mal tinha começado. Zerel, Indian Red Boy. Rivera estava sorrindo, recostado no banco da frente de seu Audi vermelho, conversando casualmente com seu amigo Capone. A transmissão parecia a de um dia qualquer em Hawthorne, Califórnia. Mas então, Rivera virou a cabeça ligeiramente, um brilho de reconhecimento em seus olhos. E em segundos, tiros rasgaram o silêncio. 12 tiros. Seu sorriso desapareceu. Peça ajuda. Ele engasgou, quase inaudível. Estou em Hawthorne. Então o telefone escorregou. A transmissão ao vivo foi cortada. E assim, ele se foi. Ele tinha apenas 21 anos. Zeraio sempre foi mais do que apenas um garoto que nasceu em Inglewood, Califórnia, e cresceu principalmente em Long Beach. Para sua família, ele era o garoto que jogava basquete na Jordan High.
que amava videogames, tênis e passar tempo com seus irmãos mais novos. Ele era engraçado, hilário na verdade, o tipo de cara que conseguia levantar a energia de uma sala sem tentar. Sua tia, Jasmine Rivera, disse que ele tinha aquilo, aquela luz. Ele adorava ajudar, fosse desempacotando compras ou cortando a grama para seus parentes idosos. Ele era um irmão mais velho, um brincalhão e um cuidador. Mas seu mundo mudou quando sua mãe, Shauana Rivera, faleceu. Ela não era apenas sua mãe, era sua âncora e sua melhor amiga. Depois que ela morreu, algo em Zerail mudou. As ruas, que sempre estiveram ali no fundo, começaram a puxá-lo com mais força. E com 4 irmãos mais novos o observando, ele sentiu a pressão de assumir a responsabilidade, de ser forte e de pertencer a algo. Isso o levou à música. Começou em estúdios com amigos, apenas brincando, mas sua voz se destacou, crua, rítmica e cheia de histórias de amor, dor e sobrevivência. Sob o nome Indian Red Boy, ele conquistou uma pequena, mas leal base de fãs. Suas letras ecoavam a dualidade de sua vida, duras e honestas, mas ainda cheias de energia e esperança. Ele tinha pouco mais de 16 mil seguidores no Instagram, mas seu impacto ia além. As pessoas o viam como uma voz para o bairro, um nome em ascensão. Mas esse perfil em ascensão vinha com sombras. As redes sociais de Zerail pintavam um quadro, sinais de gangue, armas, bandeiras vermelhas. A vida sobre a qual ele cantava rap não era apenas para exibição, ela transbordava para o espaço digital, onde as fronteiras se confundem e a reputação é uma moeda. Alguns diziam que ele já havia feito parte dos Hollywood Piros, um conhecido set dos Bloods. Outros afirmavam que ele havia mudado de lado após um desentendimento com um amigo por causa de uma mulher. Sendo isso verdade ou não, o certo é que ele se viu na mira de um mundo onde mudar de lealdade pode levar à morte. E havia o boato, aquele que explodiu após sua morte, que ele havia desrespeitado o falecido Nipsey Hussle ao vandalizar um mural. A alegação se espalhou como fogo, mas alguns próximos a ele disseram que não era verdade. Outros sussurravam que não tinha nada a ver com isso, e tudo a ver com traição, política de gangue, ciúmes ou um rancor pessoal. A polícia de Hawthorne chamou de um tiroteio por aproximação. Não foi aleatório e certamente não foi acidental. Alguém veio especificamente para ele, e não erraram. Quando as equipes de resgate chegaram, o encontraram caído no banco, mas já sem vida. 3 tiros na cabeça. O atirador havia desaparecido. As imagens de vigilância ainda estão sendo analisadas e nenhuma prisão foi feita. O vídeo de seus momentos finais viralizou quase instantaneamente. Não foi apenas trágico, foi horripilante. Ver alguém vivo, rindo e então morto em tempo real, isso quebrou as pessoas. Em 1 minuto ele estava sorrindo, no seguinte estava ofegante, disse um espectador. Mesmo os fãs mais casca-grossa não estavam preparados para esse tipo de crueza. Seu amigo Capone, ainda visivelmente abalado, postou clipes deles dançando juntos e escreveu: Lele Indian Head. O luto foi massivo. Amigos, fãs e familiares inundaram as sessões de comentários com incredulidade e amor. Jasmine Clark, uma parente, iniciou um GoFundMe para ajudar a cobrir as despesas do funeral. O rapper The Game contribuiu com uma doação de $5 mil. As ruas de Inglewood e Long Beach fervilhavam com conversas sobre lealdade, violência e o preço da visibilidade. Alguns o lembravam por sua música, outros por seu humor. Alguns simplesmente não conseguiam acreditar na rapidez com que tudo aconteceu. A história de Zerail não é limpa. Não é uma narrativa embalada com o arco de um herói. É bagunçada, complicada e profundamente humana. Ele era um jovem tentando navegar pelo luto, legado e identidade. Um garoto que recorreu à música como terapia, à família como força e às ruas como pertencimento. No final, todos esses mundos colidiram da forma mais brutal possível. E agora, tudo o que resta são memórias, um feed de Instagram silencioso e o eco assustador de 12 tiros em uma tarde de verão. Hello. Hello. You speak English? Hello. 29 de janeiro de 2025. A tela estava ao vivo, o quarto mal iluminado, e Salwan Momika estava no meio de uma frase, esbravejando para o celular como fizera uma dúzia de vezes antes. Mas desta vez, algo estava errado. Houve um barulho fraco ao fundo, depois um vislumbre de movimento, e então, o caos antes que os tiros soassem. Na manhã seguinte, a notícia havia se espalhado. Salwan Sabah Matthew Momika, o refugiado iraquiano de 38 anos, que se tornou um ativista incendiário, estava morto.
assassinado durante uma transmissão ao vivo do TikTok em seu apartamento em Södertälje, poucas horas antes de um tribunal decidir sobre as acusações ligadas às suas manifestações de queima do Alcorão. Para alguns, foi o fim inevitável de uma vida passada provocando controvérsia. Para outros, foi uma execução transmitida em tempo real, um lembrete chocante da mistura combustível de liberdade de expressão, tensão religiosa e exposição digital. A jornada de Momika, até aquela noite fatídica, foi um verdadeiro zigue-zague. Nascido em Karakosh, Iraque, em uma família católico-siríaca, sua vida foi moldada primeiro pela guerra e pelo sectarismo. Em seus primeiros anos, ele era apenas mais um estudante em Bagdá, estudando hotelaria. Mas, à medida que o extremismo islâmico crescia, também crescia sua guinada radical. Primeiro como guarda de segurança do Partido Patriótico Assírio, depois com milícias cristãs armadas como a União Democrática Siríaca e supostamente as Brigadas Imam Ali, apoiadas pelo Irã, embora ele sempre insistisse que fazia parte apenas de sua ala política. Suas ambições políticas não pararam no Iraque. Após fugir para a Europa, primeiro Alemanha e depois Suécia, Momika se reinventou. Em 2018, ele pediu asilo, citando ameaças em seu país natal. A Suécia concedeu-lhe uma permissão de 3 anos. Mas, nos bastidores, as perguntas pairavam. Ele era uma vítima da política sectária ou um provocador com um passado militante? Na Suécia, seu comportamento apenas aprofundou o mistério. Uma condenação por ameaça com faca em 2022, alianças fugazes com políticos nacionalistas e então a bomba, suas queimas do Alcorão, transmitidas ao vivo e orquestradas do lado de fora de mesquitas, no Eid e em espaços públicos simbólicos. Ele embrulhou o Alcorão em bacon. Ele o chutou como uma bola de futebol. E o tempo todo, ele insistiu que se tratava de desafiar a ideologia, não as pessoas. Mas não foi assim que milhões de pessoas se sentiram. Tumultos eclodiram. A embaixada da Suécia em Bagdá foi invadida. Autoridades turcas atrasaram a inscrição da Suécia na OTAN. E, no entanto, sob o guarda-chuva da liberdade de expressão, Momika seguiu em frente. A reação foi intensa, assim como as ameaças. As autoridades o mudaram para um endereço secreto. Em março de 2024, ele até tentou fugir para a Noruega, chamando as proteções da Suécia de vazias. Mas ele foi mandado de volta. Ele permaneceu online, permaneceu desafiador e permaneceu controverso. Até a noite de 29 de janeiro, os espectadores que sintonizaram em sua última transmissão ao vivo puderam perceber que algo não estava certo. Ele parecia nervoso, menos no controle. Momentos depois, tiros rasgaram o silêncio. Sua voz foi interrompida. Quando a polícia chegou às 11h11 da noite, eles o encontraram caído no apartamento e crivado de balas. Ele morreu na manhã seguinte. Os investigadores agiram rapidamente. 5 suspeitos foram detidos. Um tinha uma pequena infração por drogas. O restante não tinha antecedentes. Uma arma foi então encontrada em um carro ligado a um deles. Mas em 31 de janeiro, todos foram liberados por falta de provas. O primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, insinuou a possibilidade de envolvimento estrangeiro. Os serviços de segurança se juntaram à investigação. Após sua morte, o Tribunal de Estocolmo retirou suas acusações. Seu co-réu, Salman Najem, foi sentenciado dias depois. Enquanto isso, a internet se dividiu. Contas afiliadas à Al-Qaeda comemoraram a morte de Momika como justiça divina. Outros, incluindo conservadores da União Europeia, denunciaram o ato como um ataque às liberdades ocidentais. Na Suécia, a comunidade muçulmana em grande parte pediu paz. Alguns até recitaram versos do Alcorão nos locais de protesto, recusando-se a responder à provocação com ódio. E, no entanto, o desconforto permaneceu. Momika não era apenas um símbolo. Ele era um homem com um passado que poucos entendiam completamente, um presente cheio de fúria e um futuro que terminou em derramamento de sangue. Ele foi um mártir da liberdade de expressão, um troll calculado, um homem assombrado pelos fantasmas da militância. O que fica claro é o seguinte: sua vida e morte forçaram a Suécia e o mundo a confrontar os limites da tolerância, o custo da provocação e a velocidade aterrorizante com que o conflito pode saltar da tela para a rua. Naquela noite de janeiro, o TikTok não transmitiu apenas indignação. Ele transmitiu um assassinato e todos assistiram.